Você já sentiu como se a sua vida não importasse? Como se você não fosse importante? Como se você não existisse para alguém? Como se a sua presença ela fosse ignorada, a sua voz não fosse ouvida e os seus sentimentos passassem despercebidos? A indiferença, ela machuca silenciosamente, mas de uma forma muito profunda. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre esse vazio que muitas pessoas estão carregando. E o que ele faz com a nossa autoestima. Hoje a gente vai falar sobre indiferença e o impacto dela na nossa vida. Eu sou Patrícia Pancotti, psicóloga clínica, e nesse episódio eu vou te ajudar a entender essa dor, porque fazer isso é o primeiro passo para a gente não aceitar menos do que a gente merece. E ser o alvo de alguém que nos trata com indiferença, exclusão, nos ignora, não demonstra um certo interesse na gente, nos rejeita, ou nos trata com frieza emocional, ou até um distanciamento. Tudo isso pode causar efeitos devastadores na nossa autoestima, como, por exemplo, sentimentos de invisibilidade, de não ser notado, questionamentos do tipo, será que eu sou importante mesmo? Comparações, por exemplo. Por que ele trata os outros com tanta atenção, mas não a mim? Algumas criações de narrativas negativas internas podem acontecer também. Eu não sou bom o suficiente, não sou digno de amor, ninguém se importa comigo. E, gente, a indiferença, ela não é nada. Ela é ausência de afeto, de validação, de resposta emocional necessária para aquele relacionamento. E isso pode ser muito doloroso, mais doloroso do que agressões diretas. E o nosso cérebro humano, ele interpreta a rejeição social como uma dor física. Estudos da neurociência e da neuroimagem mostram que as mesmas áreas do cérebro ativadas por uma dor física também se ativam diante da rejeição e da exclusão. E sabe quais são os efeitos na nossa vida? Baixa autoestima. Você começa a acreditar que você não é digno de amor ou de atenção. Você internaliza a mensagem: eu não sou importante, eu não sou suficiente. Outro efeito é a depressão. Sentimentos de vazio, de inutilidade, de solidão profunda, de desmotivação, de apatia, de perda do interesse pela vida, em casos graves, de pensamentos autodepreciativos e até suicidas. Outro efeito, a ansiedade, com inseguranças constantes sobre o seu valor, você se questiona, medo de ser abandonado e rejeitado, dificuldade de confiar nos outros. Outro efeito, comportamentos de autoanulação. Você se esforça demais para ser aceita. Você reprime as emoções, evita conflitos e aceita migalhas emocionais. E quando a indiferença vem de pessoas próximas, Patrícia? Pois é, ela machuca muito. E se instala algo dentro da gente, alguns sentimentos dolorosos. Algo muito comum nos relacionamentos por aí. E eu sei que você quer respostas. Eu sei que você quer saber por que ele ou ela age assim com você. Porque isso acontece. E principalmente, como que você vai lidar com esse tipo de problema? Mas calma aí, que eu vou te ajudar nesse episódio. Nesse episódio você vai encontrar algumas dessas respostas. A indiferença, gente, é um estado emocional em que a pessoa não demonstra interesse, afeto ou reação significativa diante de algo ou de alguém. E será que você está vivendo isso hoje no seu relacionamento amoroso? Da pessoa não se importar com o que você sente, ficar dias, semanas sem se comunicar com você, em absoluto silêncio, aquele silêncio, famoso silêncio punitivo, falta de empatia, de afeto, irritações frequentes com você, falta de diálogo ou até de uma escuta, ignorar você emocionalmente, ausência de elogios, de carinho, de atenção, não se importar com o seu bem-estar e muito menos com seus sentimentos, não reagir a conflitos como se nada importasse, muito menos o que você sente. É aquilo, você fica ali tentando brigar sozinho e o outro não demonstra reação nenhuma. Acontece também em outros casos, a infidelidade emocional física, que é quando acontece o desligamento do afeto e o foco para fora da relação. Existe uma desconexão, indiferença aí. Problemas internos da pessoa, como depressão, estresse, burnout,
A pessoa pode estar nesse momento esgotada e por isso ela se desliga emocionalmente de você. E tem muito mais, hein? A pessoa age com você com respostas curtas, com falta de iniciativa para conversar, planejar ou resolver algum tipo de problema. Evita intimidade sexual, emocional ou ambas. Frieza, mesmo quando o outro está vulnerável, mesmo vendo você chorar. Ausência em momentos importantes. Presença física, mas ausência emocional. A indiferença no relacionamento amoroso é um dos sinais mais dolorosos e difíceis de lidar, porque ela atinge diretamente o vínculo emocional que sustenta o amor daquela relação. E tudo isso, gente, vai abrindo um buraco emocional dentro de você. Uma frase típica que eu ouço muito de quem sofre com isso é: Patrícia, é como se eu não existisse para ele ou para ela. E tudo isso pode te jogar numa rejeição silenciosa, numa ansiedade de apego, ou seja, tentar conquistar o outro o tempo todo. Você se abandona e vira e começa a viver em torno da órbita dessa pessoa. O autoquestionamento obsessivo, que é: será que eu fiz alguma coisa de errado? O que eu fiz de errado? O isolamento emocional, a dificuldade de confiar em novas relações, como também sintomas de depressão, como eu citei anteriormente, e até do esgotamento emocional por tentar fazer tudo isso diante da indiferença de alguém. Um ponto de alerta aqui que eu quero trazer é que a indiferença é uma forma de violência silenciosa, a que mais causa dor em muitas pessoas. Muitos conflitos estão em aberto por conta disso. E é importante você entender que a indiferença ela abrange outros relacionamentos também, familiares, de amizades, amorosos, como eu citei aqui, e até profissionais. E aí você pensa e sente o mesmo. Eu vou voltar a repetir. Patrícia, é como se eu não existisse para essas pessoas. E isso dói muito. Um contexto aqui que eu quero dar para vocês sobre a infância. Crianças ignoradas emocionalmente, vindas de um ambiente de invalidação e de indiferença, desenvolve crenças. Vou dar alguns exemplos aqui. As minhas emoções não importam. Eu preciso ser perfeito para ser notado. Demonstrar necessidade é errado. Essas crenças, muito provavelmente, quem viveu isso na infância vai levar isso para a vida adulta. Esses traumas emocionais, eles se manifestam principalmente também na vida adulta, como dificuldade de se amar, de ser atraído por relações tóxicas, incapacidade de expressar ou regular as próprias emoções. Então, gente, talvez você não saiba, mas existe um ciclo de impacto na autoestima vindo da indiferença. Existe um ciclo de impacto que eu quero mostrar para você. Primeira coisa, o que primeiro acontece é quando você recebe a indiferença. Você recebe a indiferença de alguém. Você interpreta como falta de valor pessoal. É como se você não tivesse valor. Ou seja, você puxa para si. Você acredita que o problema é você. E aí, depois de acontecer isso, você sente a dor. A sua autoestima é abalada. Você reage com retraimento, raiva ou também com indiferença. Aqui você aprende a ferir as pessoas com a mesma ferida que alguém fez em você. Aqui você também pode ir para esse caminho de tratar as pessoas com indiferença, assim como você foi tratado. Mas alguma coisa muda em você. E com isso, as relações ficam mais superficiais, distantes e conflituosas. E eu ainda digo mais, são relações adoecidas. Então esse é o ciclo que de repente está acontecendo com você. Muitas vezes isso gera na gente um ciclo tóxico. Quanto mais a pessoa busca o afeto, mais o outro se afasta. E mais a autoestima dessa primeira pessoa afunda. Logo, se você se sente assim, ou está passando por essa situação nesse momento, eu quero que você ouça daqui para frente com muita atenção o que eu vou te dizer, porque eu vou te ensinar a lidar com isso. Primeira coisa que você vai fazer, estabeleça limites emocionais. Ou seja, não mendigue a atenção de quem não demonstra respeito por você. Se já houve várias tentativas de você se comunicar, conversar a respeito, mas não teve mudança, não teve melhorias, simplesmente não é o seu lugar. Não tente caber onde você não cabe. Para com isso. Você não precisa reagir e mudar, atacar as pessoas com a mesma moeda. Não é isso. Isso aí vai distanciar você de quem você é. Você não precisa reagir. Apenas se afaste. E siga a sua vida.
Não faz o menor sentido a gente estar dentro de um relacionamento amoroso e ter espaço para indiferença. Gente, na minha cabeça não faz o menor sentido isso. Porque ela fere. A indiferença, ela fere, ela afasta. Ao invés de trazer para perto, ela mata o amor. E isso serve também para os relacionamentos familiares, de amizades também. Então evite cair na armadilha de se anular para agradar. Sai dessa armadilha. Dê espaço, mas não aceite migalhas. Carinho e presença, gente, emocional, são direitos afetivos básicos. Isso precisa ser básico. Continuando aqui, como lidar com a indiferença, questione as interpretações que você tem. Será que a indiferença do outro é realmente sobre mim? Será que a indiferença do fulano, pensa aí na pessoa que está fazendo isso com você nesse momento, será que isso é sobre mim? Porque pode não ser. Só que você, às vezes, puxa para você, mas pode não ser. E eu sei, como eu disse no início, eu sei que você quer resposta, eu sei que você quer entender por que essa pessoa age assim. Mas eu vou te dizer algumas hipóteses aqui. Talvez ele reaja assim porque ele carregue traumas e padrões disfuncionais não tratados. Ou seja, para clarear a sua cabeça, diante de um conflito, a pessoa ela trava, ela não se comunica com você, ela se afasta, ela se fecha. E ela age com indiferença não porque ela quer, não porque ela quer ser ruim com você, mas na verdade ela só está querendo entrar na bolha dela. Ela só quer entrar na bolha. Ela não aprendeu a expressar o amor da forma saudável. Também é mais uma hipótese aqui. Ela não recebeu isso. Então, tentar evitar a rejeição novamente é uma tentativa que muitas pessoas fazem. Por isso, a pessoa ela te trata com indiferença porque ela se fecha, porque ela não quer ser ferida de novo. Ou a pessoa ela não está num bom momento emocional da vida dela. Ela está lidando com um transtorno mental, fazendo tratamento, e por isso ela age com indiferença com você. Um bom exemplo disso é a depressão. E muitos e outros exemplos que eu poderia dar aqui para mostrar para você que às vezes você está achando que a indiferença é algo pessoal com você, mas não. Então questione as interpretações que você faz. A indiferença ela pode ser um pedido silencioso de ajuda ou um aviso silencioso de que o outro já foi embora por dentro. Porém, se a indiferença do outro claramente é sobre você, volto a repetir, claramente é sobre você, isso significa que ali não é o seu lugar. Se a indiferença de alguém que não tem o menor interesse por você e age assim todo santo dia, não tem interesse no que você sente, por que você vai continuar nesse relacionamento? Você entende? Isso não significa que exista um defeito em você por a pessoa agir assim com você. Mas essa pessoa não quer estar mais ali. Talvez porque o amor acabou. Ou talvez porque não faz mais sentido. E quanto mais vocês tentam fazer funcionar o que já não funciona mais dor vocês causam um no outro. Outra maneira aqui de você lidar com a indiferença, trate raízes de traumas antigos. Eu já dei até um exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa age com indiferença porque ela também carrega traumas. Mas vamos falar sobre você? Você já tratou as raízes dos traumas antigos que você tem? Porque passar por isso hoje pode disparar em você gatilhos de feridas antigas, de traumas, de rejeições passadas e causar um impacto mais profundo e negativo em você. Toda vez que alguém age com indiferença em você, algum gatilho é disparado de algo do passado que você não tratou. Por isso que você afunda, por isso que você pensa em desistir, por isso que você começa a ficar completamente disfuncional. Mas eu também quero falar aqui sobre você agir com indiferença com alguém. Sobre você ser indiferente com alguém. Talvez ela esteja sendo usada por você, a indiferença, como um mecanismo de defesa também. Isso pode ser uma forma de você estar tentando se proteger da rejeição, da humilhação, do abandono, de traumas do passado. E nesses casos, você se desconecta emocionalmente para não sofrer. Essa é a tática que você usa, mas sem perceber. Ou seja, você pensa assim, não claramente, tá? Você pensa assim, se eu não me importo, não tem possibilidade de eu me machucar. Essa é a lógica inconsciente por trás. Mas sabe o grande problema que existe aqui? Você muda, você se isola para se proteger. E você pode estar afastando pessoas incríveis da sua vida por agir assim, com a indiferença. Porque se é doloroso pra gente, é doloroso para outras pessoas também. Se você percebe isso em você, esse funcionamento, você precisa de ajuda. E o quarto e último ponto aqui, se as pessoas te tratam com indiferença, se as pessoas que te tratam com indiferença são pessoas que
você se relaciona hoje como alguém da tua família ou seus familiares, sua esposa, seu namorado, seu noivo, enfim. O que você vai fazer? Se isso está acontecendo dentro do seu relacionamento hoje, converse com honestidade com essa pessoa, mas sem acusar. Fulano, eu tenho sentido a sua distância. Isso me machuca. Isso me deixa triste. A gente pode conversar sobre o que está acontecendo? Coloque de lado, de fora, a acusação. Ali não vai ser tribunal. Ali vai ser um lugar de acolhimento, de honestidade, para você entender por que a pessoa está agindo assim. Esse é o primeiro passo para você lidar. O resto você vai saber o que fazer, conforme a conversa for fluindo. E, gente, eu vou ser bem honesta aqui com vocês. Eu já passei pela indiferença e ela me deixou muitas marcas na minha autoestima, das quais eu precisei tratar. E por isso eu senti no meu coração de falar sobre esse tema aqui, de uma forma muito resumida, tá, gente? Porque esse tema é muito amplo. Ele é um tema muito profundo. Cabe aulas e aulas aqui. Eu tentei relatar tudo aqui ao máximo para ajudar você, que nesse momento está vivendo exatamente essa dor. E eu entendo você, eu quero deixar claro aqui, eu entendo você, porque eu já senti isso. E eu quero ajudar você a vencer as marcas que a indiferença pode ter deixado na sua vida. E se você se sentiu tocado por esse episódio, talvez você esteja cansado de se sentir invisível dentro de um relacionamento, ignorado, não sendo visto. E se a indiferença tem marcado a sua vida ou os seus relacionamentos, saiba que você não está sozinho. Eu quero convidar você a caminhar mais perto de mim, para você ter a minha ajuda mais de perto. Gente, na plataforma Autoestima Play, se você não conhece, é uma plataforma completa. Tudo sobre autoestima tem lá. Eu preparo coisas profundas para lá. E não é só aulas, séries, comentários sobre séries, indicação sobre livros, clube do livro, muita coisa. Artigos científicos, tudo do melhor que eu estudo. Eu estou colocando tudo lá. É uma plataforma de assinatura. E lá a gente fala sobre isso com verdade, com profundidade, com acolhimento também. Não só através das aulas, mas dos encontros ao vivo comigo. Lá você vai encontrar caminhos para você se reconectar com quem você é. E lembrar você, ou aprender a olhar para si e entender que você merece ser sentido, ser ouvido e ser amado. Então eu quero convidar você para assinar, contemplar isso. Você vai parar de ficar procurando tudo na internet aí, vai ter tudo num só lugar e com a minha ajuda de perto. Eu quero convidar você a cuidar de você, porque você vale muito. Eu vou deixar o link da Autoestima Play aqui na descrição desse episódio para você assinar. Clica lá. Vai valer a pena. E tudo que eu estou preparando, não só comigo, mas com convidados, para ajudar você a sair desses ciclos e encontrar um caminho de mais autoestima. Espero que esse episódio tenha tocado seu coração. Espero que esse episódio tenha mostrado para você caminhos e possibilidades da gente entender o que a gente sente. Porque se a gente não entende o que a gente sente, a gente continua nos mesmos ciclos. Não só isso, mas buscar caminhos de melhoria. Eu quero convidar você a se aprofundar mais nesse tema indiferença, porque ele é profundo e ele é muito doloroso. Ele tem raízes profundas que a gente precisa citar. Vários links aqui de temas sobre rejeição, sobre abandono, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos com pessoas narcisistas, tudo isso está lá na plataforma. E tudo isso, a indiferença, ela vai te colocando. Por isso é importante você estar respaldado. Você está compreendendo através do autoconhecimento os caminhos que você não está conseguindo enxergar e as possibilidades de mudança. Então, se você gostou desse episódio, me ajude a compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir. Compartilhe lá nos seus grupos do WhatsApp, no Instagram. Envia para todo mundo, gente. Vocês vão me ajudar a espalhar essa mensagem. Pessoas como a gente precisam ouvir isso e ter um sinal de esperança. Eu também vou convidar você a me seguir no meu Instagram. Meu Instagram é @patriciapancotti. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.